Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a 8ª série deste podcast, vamos conhecer a alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na UPorto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Luís Pedro Cuchufel, que começou a carreira académica na FEUP, em Engenharia Informática, mas percebeu que o caminho era outro e foi aí que ingressou em Psicologia das Organizações Social e do Trabalho, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, um curso que terminou em 2012. Começou a carreira no Futebol Clube do Porto, depois esteve em consultoria 2 anos em Angola, 8 anos em empresas de tecnologia e no último ano voltou à área de desporto, a terminar um MBA em desporto, precisamente, na La Liga, em Madrid, e a trabalhar na Cosmos, em Barcelona. Luís adora desporto e viagens e já visitou cerca de 50 países. Vamos conhecer melhor o Luís. Olá, Luís, bem-vindo ao Alumni Mundos. Olá, Joana. Bem-vindo. Luís, vamos começar pelo sítio onde tu vives agora. Tu vives em Barcelona, não é? Em Espanha. Como é que tu chegaste até aí? Como é que decidiste ir parar a Barcelona? É um caminho grande, mas basicamente há cerca de 2 anos a minha parceira atual veio fazer um estudo aqui para Barcelona, para a Escola de Desenho, fazer um Master em Desenho. E aí, portanto, nós neste momento estávamos a viver em França, em Orléans, no centro de França. E pronto, eu estava nessa altura com um trabalho 100% remoto, e portanto tinha essa flexibilidade. Decidimos mudar-nos para Barcelona e foi uma excelente opção, até ver uma cidade que adoramos. Portanto, eu já adorava Barcelona antes, sempre foi uma cidade que eu tinha ideia de um dia vir a viver aqui, e pronto, agora estou a concretizar esse objetivo também. Tu falaste agora que tinhas a ideia de vir em Barcelona e eu ia-te perguntar exatamente isso. Durante o teu percurso académico, alguma vez pensaste em viver no estrangeiro? Era essa a tua ideia? Sim, na verdade, desde miúdo sempre fui muito orientado ao estrangeiro. Portanto, adoro o Porto. Naturalmente, o Porto é a minha casa e vai ser sempre a minha casa, é onde está a minha família, os meus amigos. Portanto, é onde eu me sinto verdadeiramente em casa, mas eu sempre olhei o mundo muito como um mundo que é pequeno e que há que ir a conhecer e que há que ir a viver o mais possível. Portanto, sabemos todos, obviamente, que a vida é relativamente curta, portanto, há que aproveitar para conhecer tudo o que possamos, assim que possível, basicamente. E quando é que tu sentiste, ou seja, desde essa altura que já pensavas que poderias viver no estrangeiro, mas quando é que tu sentiste que querias viver no estrangeiro? Foi quando estavas foi no final do curso? Foi... Mesmo antes, na verdade, portanto, eu lembro-me que a minha mãe costumava fazer um questionário. Aquilo era para aí não sei se era de 5 em 5 anos, quando era miúdo, a perguntar o que é que queres ser quando for grande, onde é que queres viver, quem é a tua referência, algo assim. E eu sempre disse lugar no estrangeiro, eu sempre quis viver fora de Portugal. Portanto, é uma coisa que já vem mesmo de muito miúdo. Em casa, eu passei a minha infância em casa dos meus avós, no Porto, e portanto, os meus avós tinham uma coleção de livros gigante e eu focava muito na parte de geografia de países. Eu lembro de andar a ver sempre em miúdo as bandeiras dos países, a população, onde é que ficava cada sítio, como é que era a cultura em cada país. Portanto, isso fez uma coisa que me fascinou e que me levou desde miúdo a querer a conhecer mais o mundo, sim. Portanto, não te consigo identificar um momento específico em que pensei, quero ir viver para o estrangeiro, porque desde que me lembro de mim, sempre foi o que eu quis fazer. Nem houve assim uma motivação, não é? Foi mais pronto, já querias fazer isto e foi-se proporcionando, não é? Foste seguindo. Sim, exatamente. Em termos dos países específicos,
eu vou variando bastante e tenho interesse em conhecer muitos países, em viver em bastantes países ainda. Possivelmente nem todos serão viáveis em algum momento, mas, mas não há assim uma motivação específica. Há a motivação geral, sim, de ir e de conhecer mais do mundo e de viver o mundo. É uma coisa que ainda recentemente, esta semana, estava a falar com um colega meu do trabalho atualmente, porque é isso o que sinto que ele estava a partilhar também exatamente o mesmo, que é quando tu vais e visitas uma cidade noutro país, ou quando vais e visitas um país, tu podes pensar, gosto deste país ou não gosto deste país, mas enquanto não vives lá é completamente diferente, não é? Portanto, uma coisa é completamente diferente. Ir sabendo que vais regressar a casa imediatamente e podes dizer, quando gosto disto ou não gosto disto, mas viver lá dá-te uma perspectiva completamente diferente do país e a mim, essa parte encanta-me, sinceramente. Sim, é muito diferente, não é? Uma coisa é passares uma semana ou duas num país, outra coisa é passares um ano, dois, três, não é? Sim, sim, São muitas exatamente. perspectivas. Em quantos países é que já viveste, Luís? Fala-se aqui Angola, onde é que estiveste mais? Eu tive 2 anos em Angola, como falaste, portanto, falando aí no início de 2 anos em consultoria e depois é que fui para Angola. Em Angola estive a trabalhar em direção aos recursos humanos, entre 2014 e 2016, em Luanda. E depois, na altura da pandemia, fui uns meses para a Grécia, portanto, na altura em que começou a abrir novamente as fronteiras. Portanto, na altura eu lembro que se falava bastante do problema dos refugiados nas ilhas gregas, e como era algo que eu não conhecia tão bem e gostava de ver com os meus próprios olhos e entender a realidade, decidi ir para lá e estive lá cerca de 3 meses. Portanto, nessa altura, portanto, não é bem uma questão de viver tão longa ou por uma questão laboral ou académica. Depois, portanto, vivi em França, em Orleans, como estava a dizer, e agora estou aqui em Barcelona, Em Espanha. em Espanha, vai fazer 2 anos agora, daqui a menos de um mês. Sim. O que é que te custou deixar para trás? Os amigos, a família, o que é que te custou deixar mais? Ou custou-te mais fazer novos amigos nos sítios onde tu estiveste? Em Angola foi o momento mais delicado, porque em Angola não é tão fácil, portanto, socializar fora de um certo grupo mais restrito, que normalmente é composto essencialmente de expatriados. E eu fiz bastantes amigos com a comunidade local angolana com quem trabalhava, essencialmente, mas não convivia muito com a comunidade local angolana que não estivesse dentro de algum dos meus grupos, por exemplo, deste grupo de trabalho. Portanto, era um grupo mais restrito a que tinha acesso, digamos. Eu estava mesmo no centro de Luanda, há bastantes portugueses que vão lá, mas depois ficavam na altura mais no exterior, mais para a zona de Talatona, que é uma comunidade mais com domínios privados, onde as pessoas se juntam mais. Mas pronto, no centro de Luanda não havia tanto essa facilidade pela questão de segurança também. Portanto, o grupo de pessoas a que tinha acesso era mais restrito. E em Angola também foi mais complicado pela questão da proximidade com isso, com a família e com os amigos. Angola, portanto, estando a cerca de 7.000 quilómetros de distância, faz com que, obviamente, não tenha a mesma É mais facilidade difícil, não é? Vir cá. de ir a casa. Por exemplo, agora estando aqui em Barcelona, eu posso dizer, este ano, portanto, eu vim do Porto para Barcelona, no início de janeiro, depois voltei ao Porto em fevereiro, voltei em abril, voltei em maio, voltei em junho, voltei em julho. É Não, quase uma vez por mês. portanto, é muito, é quase como estar em casa. Aqui tu Sim. vais ao aeroporto em meia hora, pegas no avião, 1 hora e meia estás em casa. Portanto, isso simplifica bastante as coisas. Dá perfeitamente aqui para.
acordar cedo, ir ao Porto, passar o dia no Porto e voltar para cá ao fim do dia, se por acaso Sim, vais isso. passar um fim de semana, não é? É quase mais É, perto que ir a Lisboa, não é? Se formos a ver de carro, fica mais. acaba, assim, acaba por ser mais ou menos ela por ela, assim, Sim, e é algo que eu fiz já várias vezes, estou aqui, portanto, ir passar um dia ao Porto e voltar, é algo que dá bastante facilidade. Em Angola, pronto, naturalmente isso não é, pela questão económica e pela questão da distância, não é tão fácil, e portanto isso claro. custou mais na altura. Pronto, porque não tinha o meu grupo de amigos, não tinha a minha família perto, e isso foi uma coisa que custou bastante. Foi a primeira experiência assim grande fora também. Uhum. Também me ajudou a olhar o mundo com outra perspectiva, sem dúvida. Mas, pronto, entre as duas coisas, eu diria que custa mais. É sempre as pessoas que deixas no Porto, naturalmente, porque depois os grupos de amigos que vais fazendo, portanto, vais fazendo e são pessoas que vão aparecendo e desaparecendo, porque muitas das vezes também são pessoas que estão na mesma situação que tu. Uhum. Neste caso, atualmente, acabas por não teres que lidar muito com a distância, não é? Porque vais tantas vezes ao Porto que, ok, vais matando saudades, não é? Sim, curiosamente, estava. Foi na última visita ao Porto, a meio de junho, creio que até um tio meu, portanto, eu fui comer a casa dos meus avós, onde continuo a ir sempre que vou ao Porto, e um tio meu que estava a dizer, portanto, somos muitos primos, e ele estava a dizer: Eu vejo-te uma vez por mês, vejo-te mais do que os primos que vivem aqui no Porto. Portanto, acaba por ter Era o que eu essa. estava a pensar, não é? Há famílias que se calhar não se juntam tantas vezes, não é? Sim, quer Quando são dizer, famílias assim E, grandes. e mesmo com amigos, tenho um par de amigos que vivem no Porto e que dizem-me que veem-se mais quando eu estou lá Sim, do que durante o resto do ano, pronto, essencialmente. sim, sim. Eu ou outros, porque nós somos um grupo assim de cinco amigos mais próximos, vamos dizer, e que eh, três destes cinco, na maior parte dos últimos anos, temos passado fora de Portugal. Portanto, na verdade, não se sente depois tanto essa questão dos amigos, porque acabamos por juntar todos, às Uhum. vezes mais a falarem online ou WhatsApp, hoje em dia, que é uma maneira de que toda a gente se consiga reunir de uma forma mais comum, digamos assim. Sim, é mais fácil, não é? Para Sim, sim, comunicar e para sim. continuar ligado, entre aspas. Exatamente. Sim. Tu sentiste algum choque cultural nos países que visitaste ou em que viveste? Se calhar Angola pode ter sido um bocadinho. Daqueles que Sim, me sim, sim. falaste, parece-me ser o mais diferente, pelo menos. Sim, Angola, naturalmente, é o mais complicado, pronto, por toda a questão de quem vem aqui da Europa, que estamos habituados a um certo nível de vida, a um certo nível de segurança no nosso dia a dia. Pronto, eu posso dizer que eu cheguei a Angola numa sexta-feira à noite. Sábado de manhã fui trabalhar, porque se trabalha em Angola ao sábado normalmente, ou pelo menos trabalhava-se naquela altura, meio-dia. Trabalhávamos ao sábado de manhã e no sábado à noite saí de casa para ir ao supermercado e fui assaltado. Portanto, foi menos de 24 horas depois, para ter umas boas-vindas ao Boa país. recepção, realmente. Pronto, mas foi bom para poder perceber que realmente já não estava no sítio onde eu estava mais habituado a estar, não é? Porque eu mesmo quando tinha saído de Portugal até essa altura, tinha saído sempre ou de férias, com pacotes, portanto, na altura quando era mais miúdo, assim, coisas mais organizadas, por agências de viagens, onde uma pessoa vai sempre numa bolha, de certa forma, não é? Ou depois, quando acabei o curso e depois de trabalhar em consultoria um tempo, o que fiz foi, como não tinha tido a oportunidade de fazer Erasmus, o que decidi foi fazer um Interrail durante cerca de um mês e meio, em que fui sozinho, saí do Porto, fui até Istambul e voltei para o Porto. Isso foi uma grande experiência também, mas de certa forma acabo por não sair aqui da Europa, pronto, tirando a metade asiática de Istambul, digamos. Uhum. Portanto, andas sempre aqui na Europa numa zona mais ou menos protegida.
E pronto, ir para Angola foi assim a primeira grande experiência fora destas bolhas, digamos assim. E portanto, Sim, é ter tudo essa muito experiência. diferente, não é? Em Angola é o clima, é a comida, é as pessoas, não é? A maneira como as pessoas vivem a vida, é tudo Sim, e super depois dessa diferente. questão da segurança, e é é questão de pôr tudo em perspectiva. Sabes que ainda hoje estava no trabalho e estava uma das pessoas do comitê de direção, digamos assim, estava a comentar que eu era uma pessoa muito tranquila. E a minha chefe direta, neste momento, estava a dizer: ele é tranquilo, mas agora deve estar mais nervoso, porque ontem cheguei com uma série de posições que temos que preencher já, 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 e portanto ele deve estar mais nervoso. E eu disse: não, podem pôr a pressão que quiserem, eu vou estar sempre tranquilo. E porquê? Porque isto tem muito a ver com o que passei em Angola, vamos dizer, por isso é que estou a fazer esta ponte. Porque, repara, em Angola, as pessoas com quem trabalhas uh, têm um tipo de problemas que é, tanto o dengue, a malária, Sim. a febre amarela, morreu o meu pai, morreu o meu tio, morreu o meu filho. São coisas que para nós não nos passa minimamente pela cabeça, não é? Portanto, os nossos problemas de, precisamos contratar 10 pessoas, ou precisamos de budget isto ou aquilo. Até- É tudo Quando, relativo, não é? quando tu estás em Angola, nada disso importa, porque estás a ver situações que não há em Portugal, não é? Que não existem, não existem aqui na Europa, ou que não estão visíveis no dia a dia aos teus olhos, digamos assim. Pronto, e depois, quando estive na Grécia, também, obviamente, tive muito contacto com esse tipo de realidade que põe tudo em perspectiva na vida e Uhum. portanto, faz com que esse, essa espécie de choque cultural que te ajuda, de certa forma, a olhares o mundo de outra forma e perceberes que realmente os problemas que às vezes tu podes ter que tens que olhar para eles e pensar como resolver e andar para a frente, porque não são coisas que realmente vão mudar a tua vida. Sim, colocas tudo em perspectiva, não é? Luís, tu falaste-nos aqui de uma história que foi, que também deve ter sido uma história marcante na tua vida, que foi no primeiro verão de pandemia, decidiste fazer um voluntariado em Mória, não é? No maior campo de concentração de refugiados da Europa, na altura, na ilha de Lesbos, na Grécia, e disseste-nos que no dia em que saíste do Porto, um incêndio destruiu o campo de refugiados e a situação piorou bastante lá. Uhum. E nesse caminho do Porto até Lesbos, tu paraste um dia em Roma e tiveste uma experiência que poucas pessoas tiveram de certeza, não é? Que é poder Uhum. visitar a cidade sem turistas. Roma, que está sempre super apinhado, não é? Uhum. De gente. Como é que foi essa experiência? Não só a tua passagem por Roma, mas também a tua estadia depois em Lesbos e na Grécia. Sim. Isso em termos de curiosidade, pronto, uma interessante mais de um ponto de vista turístico, outro mais de um ponto de vista, obviamente, de aprendizagem pessoal, naturalmente. Mas pronto, que eu partilhei na altura que foi comentado, numa lógica de alguns momentos assim interessantes de discussão. Porque, pronto, realmente, inicialmente, essa situação, o que aconteceu foi, eu saio do Porto com o acordo para ir para ajudar para a Ilha de Lesbos, para o campo de refugiados de Moria, que era um campo informal que tinha crescido imenso, tanto na ilha, e que era nessa altura considerado já o maior campo de refugiados da Europa e, e o mais perigoso também, porque era onde havia uma coligação de habitantes de diferentes nacionalidades que também causavam alguns conflitos entre si, e havia muitos problemas, muitos conflitos internos que estavam a acontecer no campo nos meses mais recentes. Pronto, e eu saio do Porto e o caminho que fiz na altura, pelos voos que havia, foi Porto-Roma, depois era Roma-Atenas, Atenas apanhava o barco para Mitilini, a Ilha de Lesbos, pronto, a cidade de Mitilini. O que acontece foi, quando eu chego a Roma, portanto chegava lá à noite e dormia lá,
no dia a seguir eu acordo, pego no telemóvel e o que estava em todas as notícias foi que tinha havido um incêndio em Mória e que o campo foi completamente dizimado, basicamente. Portanto, mudou completamente a experiência toda daí para a frente. Depois, pronto, o que tive aí em Roma, que era assim um momento mais relaxado, portanto, tive essa experiência em Roma, de poder visitar a cidade sem turistas, não é? Porque nesse momento não havia turismo, portanto, e a Europa estava fechada ainda para quem não era europeu, portanto, não havia aquele turismo massivo que toda a gente associa com Roma, e o que permitiu é que pudesse visitar toda a cidade sem me cruzar praticamente com turistas, poder abrir o telemóvel e dizer: ora bem, posso ir ver a Capela Sistina daqui a 15 minutos, tenho aqui uma vaga, ir, carregar, marcar, ir lá e não ter literalmente ninguém na fila à minha frente e entrar à vontade para algo que qualquer dia que se queira ir ver é praticamente impossível, não é? Tens que reservar às vezes com semanas. E tirar uma foto na Fontana di Trevi sem ninguém, que Sem também é ninguém. praticamente impossível a qualquer hora do dia. Pronto, e depois, pronto, aí é que pronto, esse dia foi assim um momento mais relaxado e depois sim, começou a experiência ehm, em Lesbos, que pronto, naquele momento estava tudo, como nós dizemos em Portugal, de pantanas, né? Porque basicamente não havia nada, teve que se fazer um campo de refugiados do zero, aí já mais planeado, para não ser tão informal e para haver alguma divisão entre grupos que pudessem ter conflitos, entre si. Mas foi uma obra que durante os 3 meses que estive lá, o grande objetivo foi criar as melhores condições possíveis de vida para aquelas pessoas. Mas haviam lá, na altura, cerca cerca de, creio que cerca de 10 a 20 mil refugiados, portanto, continuava a ser naturalmente o maior foco de refugiados da Europa, sendo que com o incêndio muitos foram transportados para outras ilhas ou para Atenas, para a zona principal, para, para o continente grego. Mas de qualquer forma, pronto, esse momento é um momento de grande impacto também pela quantidade de pessoas com quem tu te cruzas e que conheces a história pessoal, que as levou até ali, até aquele momento, e, e também é outro momento, como estava a falar há pouco, de pôr tudo em perspectiva, porque vês pessoas que eram médicos, que eram psicólogos, eventualmente como eu, que eram tradutores ou informáticos, ou qualquer tipo de curso superior que possas imaginar, pronto, que nós conhecemos pessoas no nosso dia a dia, na nossa realidade europeia, e que têm vidas perfeitamente tranquilas e conheço tanto ali pessoas que tinham uma vida tranquila e que perderam tudo e que, pronto, um dos casos, pronto, não é uma questão de partilhar aqui muito caso pessoal, mas havia um caso que me marcou bastante, que era um rapaz que tinha 24 ou 25 anos, tinha estudado línguas na Síria, falava bem inglês, falava comigo em português, falava espanhol, falava italiano fluente, tinha estudado latim, portanto, uma pessoa com um bom curso superior, tinha mulher, tinha irmãos, tinha os pais, e todas estas pessoas, a mulher, os irmãos e os pais, todos foram assassinados, portanto, na Síria. E pronto, ele estava ali há mais de 2 anos, em Lesbos, à espera de poder algum dia entrar no continente europeu, a sério, e pronto, e para ter as entrevistas, para poderem realmente entrar no continente europeu, era uma questão de anos, muitas vezes, e pronto, e era uma questão que é aquilo, todos os teus problemas que tens no dia a dia como cidadão europeu, são colocados completamente de lado, porque é um tipo de realidade, é um tipo de coisa que para nós não faz o mínimo sentido, naturalmente, mas que para todos os efeitos está ali perto, não é? Uhum. Portanto,
É aquilo. Parecem-te um bocado irrelevantes, não é? Os teus problemas, entre aspas. É isso, e é aquilo que eu comentava na altura. Na altura também fiz uma entrevista para a Sapo, na altura em que estive lá na Grécia, e era uma coisa que eu comentava que para Portugal parece que está tudo longe, não é? Porque nós estamos aqui no nosso cantinho à beira-mar, longe destes problemas do Afeganistão, da Síria, Sim, do Médio Oriente. Mas a verdade é que, para todos os efeitos, Portugal e a Grécia, ambos são União Europeia. Portanto, os problemas de um deviam ser sentidos da mesma forma no mesmo. Não é? É aquilo que eu dizia, Porto é tão União Europeia como Lesbos, não é? Como a ilha de Lesbos. É exatamente a mesma realidade. Mas o que se sente num e noutro, não é de todo, situações parecidas. Portanto, mas era algo que devia ser mais relevado, sem dúvida, para mim. estas experiências que tu tiveste fora de Portugal mudaram a tua forma de viver e mudaram a tua forma de perspectivar um bocadinho o futuro, não é? Já falaste isso um bocadinho há pouco. De que forma é que mudou a tua perspectiva? Olha, uma das primeiras coisas que mudou, isso posso dizer, de Angola, é assim, portanto, eu quando estudava, pronto, como falámos no início, eu sempre tive este objetivo de viver fora, de conhecer novas realidades e de viver noutros países. Mas quando eu estava, por exemplo, no secundário, na faculdade, eu sempre pensava, eu quando acabar de estudar, o que eu quero é ir viver para a Suécia, para a Holanda, para a Noruega, para os países que nós lemos em que tudo funciona bem e que que as pessoas são felizes e que tudo funciona e que pagam bem e tal e tudo muito bem. Viver em Angola mudou a minha perspectiva na lógica em que em Angola tu podes viver o ano todo só com uma camada de roupa, não é? E isso mudou muito a minha perspectiva em relação à parte climática, de como olhar o mundo, para onde é que eu posso olhar em termos de onde é que eu gostaria de viver, digamos assim. Porque eu sempre tinha pensado muito isso, mas entendi em Angola o quão importante o sol é para o dia a dia, para tu poderes ter uma boa vida, encarares o dia de forma positiva, digamos assim. Mas depois, sim, Angola e essa experiência na Grécia, sem dúvida, foram duas experiências que me fizeram claramente ver o mundo de uma forma mais. Pronto, de uma forma mais completa, não é? De uma forma mais geral e colocar muita coisa em perspectiva. Um, eu creio, portanto, que nunca fui de qualquer maneira muito pessoa de me queixar ou de ter problemas ou assim, mas eu creio que estas experiências fazem com que isso um, seja ainda mais profundo, digamos assim, em mim. Portanto, não é uma coisa que eu penso, era bem, toda a gente tem direito a ter os seus problemas, naturalmente. Qualquer pessoa no mundo, portanto, como psicólogo também de formação, também tem que entender que cada pessoa é o seu microcosmos, não é? E cada pessoa tem os seus problemas e vai ter sempre. Mesmo que sejas a pessoa mais rica do mundo, ou com mais amor do mundo, ou com mais, seja o que for, há problemas. Portanto, faz parte da vida, faz parte do mundo. Mas na minha maneira, pessoal de ver as coisas, pronto, sim, eu ponho sempre tudo em perspectiva e tento nunca me preocupar. É uma coisa umas frases que vi há uns anos, não sei sinceramente onde vi isso, mas vi algo que era: quando tens alguns problemas, há duas maneiras de ver. Ou podes fazer algo, ou não podes fazer nada. Se podes fazer algo, fazes o que podes e deixas de te preocupar. Se não podes fazer nada, não vale a pena preocupar, porque Está não há nada a resolvido. fazer de qualquer maneira. Portanto, a maneira de ver a vida é essa, Sim. não preocupação. Não é que para mim tudo seja irrelevante, obviamente que não, mas há uma maneira de manter, obviamente, um bom nível de saúde mental, acho eu, Sim. e de poder, pronto, de colocar as coisas em perspectiva e fazer a minha vida, aproveitar a minha vida ao máximo. Tu agora estás mais perto, não é? Aqui em Barcelona é mais perto de Portugal. Mas tu alguma vez sentiste falta de coisas que pensavas que nunca virias a sentir? Sei lá, por exemplo,
uma comida, o nosso clima, algum lugar favorito? Ora bem, eu adoro o Porto, como disse, e volto a dizer, portanto, o Porto é incrível, mas o clima do Porto não é uma coisa que eu tenha saudades, sinceramente. A quantidade de chuva que nós temos no ano, a quantidade de vento que nós temos no ano, não é algo que eu tenha saudades. Em termos de comida, claro que há sempre coisas, especialmente a comida de casa, ou aqui uma boa francesinha, que são coisas que ou se come no Porto ou normalmente não é a mesma coisa, mas sim, mas depois, pronto, essencialmente é a parte humana, assim como falámos no início. Obviamente que hoje em dia, com as videochamadas e com poder falar com os amigos e com a família todos os dias em grupos ou por videochamada ou jogar alguma coisa e estar com os amigos online ao mesmo tempo. Portanto, é uma coisa que reduz bastante estas distâncias, não é? Mas do resto, não posso dizer. Pronto, obviamente, neste momento também com esta proximidade, sinto-me quase sempre em casa. Tanto estou em Barcelona, mas estou em casa facilmente. Mas não tenho assim nada de muito relevante para além das pessoas, não é? Quando alguém te pergunta sobre como é que é morar fora de Portugal, que mensagem é que tu transmites dessa vivência? E também vou juntar aqui outra questão, que é, tu ainda não te sentes um turista em casa, não é? Porque vens cá tantas vezes, pelo menos neste momento, como é que tu vês Portugal? Ou seja, quando te perguntam como é morar fora de Portugal, o que é que tu dizes? O que é que tu transmites? E de que forma é que tu agora vês o teu país estando fora? Ah, em termos de como é morar fora de Portugal, para mim. Obviamente sempre foi um objetivo, sempre foi uma coisa que eu quis fazer e é uma coisa que eu recomendo a todas as pessoas, pelo menos experimentarem alguma vez na vida, não é? Porque obviamente que em Portugal os portugueses estão na sua zona de conforto, não é? Portanto, têm a sua língua, a sua comida, a sua família, os seus amigos, portanto, estão na sua zona de conforto, mas eu confio verdadeiramente, acredito verdadeiramente que é quando tu sais da tua zona de conforto que realmente podes crescer, podes aprender. E para mim, aprender algo novo é sempre uma mais-valia. E portanto, nem que seja sobre ti, nem que não aprendas muito sobre o país onde estás, mas que vais aprender muito, muito sobre ti próprio. E acho que isso é excelente, é uma grande mais-valia e é algo que eu recomendo vivamente a toda a gente. Em relação a como vejo Portugal, sinceramente, tenho que dizer que neste momento vejo de uma forma um pouco complicada. Quando vou a Portugal e vejo como tudo está a subir de preços e como os arrendamentos, as idas ao supermercado, comer fora, Portugal está numa situação em que me faz um bocado de confusão como é que alguns portugueses conseguem manter-se a viver em Portugal, porque neste momento confundo-me um bocado com o custo de vida da maneira que está. Não estou a dizer que aqui em Espanha esteja muito melhor, atenção, mas o custo de vida da maneira que está a subir às dezenas de por cento ao ano em algumas coisas e os salários que não estão minimamente a acompanhar. Faz-me sinceramente um bocado de confusão quando vou a Portugal, perceber como é que as pessoas que vivem e trabalham em Portugal, como é que se mantêm bem, digamos assim, mas, Sim. pronto. Mas é uma questão mais assim de confusão, diria, quando vou aí, porque ah, realmente há valores que para mim não fazem sentido, né? Portanto, nós há que 10 anos, tu saías no Porto, e se calhar ias almoçar ou ias jantar a algum sítio, ou pronto, mais ao almoço, mas se calhar ias a um almoço por 7 8 euros, com tudo incluído, que tinha direito, não é? E hoje em dia isso já não existe. Hoje em dia, se queres sair para comer alguma coisa, às vezes é logo 20 euros aqui, 20 euros ali e os salários não duplicaram ou triplicaram assim desta forma, né? Portanto,
é uma Verdade. coisa que, uma coisa que não, portanto, mas acho que é geral, portanto, os preços aqui em Espanha e mesmo em França, quando estávamos lá, têm aumentado imenso nos últimos anos. Obviamente em Portugal, o que se nota imenso nestes últimos anos também é o aumento massivo do turismo, não é? Portanto, Portugal, teve muito impacto positivo, mas também, obviamente, tem alguns impactos negativos que se têm que mitigar, têm que se trabalhar. Uh, Como aqui em Barcelona, aliás, portanto, isso é uma coisa geral. Mas, pá, em geral, é assim que vejo Portugal. Portanto, adoro sempre ir ao Porto, é tal coisa que continua, volto a dizer, é sempre um voltar a casa, mas, pronto, há sempre alguns momentos em que uma pessoa pensa, como é que é possível isto? Verdade. Luís, como é que tu vês o futuro? Só tenho mais duas questões, esta e a próxima. Como é que tu vês o teu futuro? Achas que vais voltar um dia ao Porto? Queres ainda viver fora muitos anos, noutro país, talvez? Como é que tu perspectivas? Eu sinceramente não, não me vejo a voltar ao Porto a viver. Aqui em Espanha, que para mim é o mais perto possível, digamos assim, entre Barcelona e Valência, aqui nesta costa. Portanto, eu gosto muito do mar também, mas no Porto também tenho um problema que o mar está aí e é muito bonito, mas se tocas no mar, aí começam os problemas, né? Porque é muito frio e aqui estamos habituados a uma qualidade de vida diferente em relação ao mar. E pronto, aqui estando em Barcelona ou Valência, são duas cidades que eu pessoalmente adoro em termos de qualidade de vida. Acho que tem esse benefício de posso ir ao Porto tão regularmente quanto queira. Portanto, para mim são um excelente ponto intermédio. Eu, neste momento, como vejo o futuro, eu gostava muito ainda de viver pelo menos algum tempo no Sudeste Asiático e pelo menos algum tempo na América Latina. A minha parceira atual, a minha namorada atual é boliviana, por acaso, pronto, nunca vivi aí, mas ela é boliviana, e temos essa possibilidade também em aberto. Mas mais curiosidade eu teria para viver no Sudeste Asiático nos próximos anos, em algum momento. Um, ou até no Médio Oriente, que neste momento está numa fase de expansão bastante grande, essencialmente estando focado aqui nesta área de desporto, aquela área da Arábia Saudita nos próximos 10 anos está com previsões de ter um crescimento muito forte e pode ser aí, podem existir aí algumas oportunidades interessantes. Mas de qualquer maneira, o que vejo em algum momento, idealmente seria voltar e estar aqui, porque é tal coisa que eu falava, vivendo em Valência ou vivendo no Porto, estando a 1 hora e um quarto, 1 hora e meia de casa, pronto, tem essa facilidade. Sim, é como estar em casa quase, não é? É, Mais praticamente. ou menos. Luís, que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade do Porto? Que mensagem é que gostarias de deixar? Um, que estudem tanto quanto possível aquilo que gostam e que façam aquilo que gostam, mas e que possam aprender ao máximo, não só em Portugal, mas noutros países. E para mim é essencial, se puderem fazer Erasmus, se tiverem essa possibilidade, que façam Erasmus, se não tiverem essa possibilidade, que vão e que conheçam tanto quanto possível do mundo, porque quanto mais se conhece o mundo, quanto mais se conhece os outros, eu creio que melhor podemos formar a nossa própria comunidade também, local. Quanto mais se conhece do global, eu acho que melhor isso se pode transmitir para a qualidade da nossa comunidade local. E isso, para mim, é uma grande mais-valia, sem dúvida. Muito bem, muito obrigada, Luís. Quanto a nós, vemos no próximo Alumni Mundos. Até lá!